um novo capítulo. Durante anos, Laura, nos seus 52 anos, viveu na sombra de lembranças e histórias inacabadas. Até que, em uma tarde qualquer, decidiu dar aulas de escrita criativa. Não porque esperava encontrar algo especial ali, mas porque ensinar lhe parecia um modo seguro de se manter próxima às palavras, sem precisar encarar as suas próprias. Foi então que Marcelo apareceu. Ele não era um aluno qualquer. Aos 45 anos, carregava nos olhos a inquietação de quem tem muito a dizer, mas ainda não encontrou a voz certa. Um homem que já viveu o suficiente para conhecer suas cicatrizes, mas ainda jovem o bastante para acreditar que pode recomeçar. Esta é uma história sobre recomeços, sobre o amor que chega quando menos esperamos e sobre a coragem de virar a página. Porque, às vezes, o destino nos entrega uma segunda chance, basta termos coragem para aceitá-la. O silêncio das palavras. Escrever sempre foi o refúgio de Laura. Desde jovem, ela se escondia atrás das palavras, criando histórias que falavam de amores intensos, recomeços e finais felizes. Mas nos últimos 3 anos, sua mente parecia um deserto árido, sem inspiração, sem cor. Desde que perderá o marido, seu mundo se tornou silencioso. Nem mesmo os livros que ela tanto amava conseguiam confortá-la como antes. Quando a editora sugeriu que ela desse um curso de escrita criativa para iniciantes, Laura hesitou. Ensinaria a arte da escrita quando nem mesmo conseguia escrever? Mas, no fundo, ela sabia que precisava sair do casulo. Precisava tentar. Na primeira aula, os alunos chegaram aos poucos. Um grupo pequeno, com pessoas de diferentes idades e histórias. Entre eles, um homem chamou sua atenção. Marcelo. Diferente dos demais, ele não parecia inseguro. Sentou-se no fundo da sala, observando-a com olhos atentos e curiosos. Laura começou a aula com uma atividade simples, escrever sobre a memória mais marcante da vida. Enquanto os outros escreviam devagar, Marcelo mergulhou no papel, escrevendo com intensidade. Quando terminou, ergueu os olhos e encontrou o olhar dela. Havia algo ali, um desafio silencioso. Quando recolheu os textos, Laura leu de Marcelo e sentiu um arrepio. Ele escrevia sobre perda, sobre um amor que nunca se apagara. As palavras eram cruas, sinceras, tocantes. Ao final da aula, ele se aproximou e disse: "Acho que já li todos os seus livros. Mas esse vazio que vejo nos seus olhos. Você ainda escreve?" Laura sentiu um aperto no peito. Não sabia se admirava a coragem dele ou se o odiava por tocar na ferida. "Não como antes", respondeu, tentando manter a compostura. Marcelo sorriu de leve. "Então talvez seja a hora de escrever uma nova história." E, naquele momento, Laura percebeu que aquela jornada seria mais do que apenas um curso de escrita. O aluno inesperado. Marcelo. Ele não era o típico aluno que eu esperava encontrar. A maioria das pessoas ali eram jovens aspirantes a escritores ou senhoras que sempre sonharam em publicar um livro. Mas Marcelo destoava. Com seus 45 anos, um olhar intenso e uma postura que oscilava entre a confiança e um certo receio. Ele parecia estar ali por um motivo mais profundo do que simplesmente aprender a escrever. Nos primeiros dias, ele pouco falou. Observava mais do que participava, anotava tudo com um zelo quase obsessivo. E, às vezes, me encarava como se estivesse tentando me decifrar. Algo nele despertava minha curiosidade, e talvez, meu incômodo. Na segunda aula ele se aproximou. "Professora, posso te mostrar algo?" Entregou-me um caderno de capa preta, gasto nas bordas. Como se já tivesse passado por muitas mãos ou carregasse muitos anos de histórias. Quando comecei a ler, algo dentro de mim estremeceu. A escrita de Marcelo era intensa, visceral. Ele escrevia sobre sentimentos profundos, sobre perdas, sobre recomeços. Havia algo de dolorosamente real naquelas palavras. Como se fossem extraídas diretamente de sua alma. Olhei para ele, surpresa. "Você escreve há muito tempo?" Ele hesitou por um instante antes de responder.
Escrevia quando era mais jovem, mas parei. Só voltei agora porque acho que preciso encontrar um novo sentido para as coisas. Aquilo me intrigou. Algo no tom de sua voz sugeria que havia mais ali do que ele estava disposto a contar. Na aula seguinte, ele ficou até mais tarde e, entre uma conversa e outra, deixou escapar partes de sua história. Marcelo fora advogado por quase 20 anos, mas abandonara tudo depois de um divórcio difícil. O casamento que ele acreditava ser para sempre desmoronou diante de suas mãos. E, depois disso, ele se viu sem chão. Decidiu recomeçar, mas não sabia como. Foi quando encontrou na escrita uma forma de dar sentido ao que sentia. Meu avô era escritor. Ele contou, olhando para as próprias mãos. Ele sempre dizia que as palavras podem salvar uma pessoa do desespero. Eu só nunca imaginei que um dia precisaria me agarrar a isso. Eu o escutava com atenção, sentindo um peso em suas palavras que ecoava dentro de mim. Não era a primeira vez que eu encontrava alguém buscando um refúgio na escrita. Mas, pela primeira vez, sentia que esse refúgio era o mesmo que eu procurava. Marcelo começou a se destacar no curso. Suas histórias tinham uma profundidade que poucos conseguiam expressar. E, a cada novo texto que ele me mostrava, eu via uma parte dele se revelando. Havia dor, mas também esperança. Havia desilusão, mas também um desejo silencioso de acreditar de novo. E, sem querer, passei a esperar por suas palavras. Passei a esperar por ele. Nos dias seguintes, Laura começou a notar Marcelo mais de perto. Ele sempre chegava antes, sentava-se no mesmo lugar. E, quando falava, suas palavras tinham peso, como se carregassem histórias não contadas. Em uma das aulas, ela pediu aos alunos que descrevessem um personagem que representasse seus maiores medos. Mais uma vez, Marcelo foi o que mais chamou sua atenção. Meu personagem tem medo do tempo. Ele sente que perdeu momentos importantes da vida, e que agora, mesmo querendo recuperar, talvez seja tarde demais. Aquela frase ficou ecoando na mente de Laura. Talvez porque ela própria sentisse o mesmo. Depois da aula, Marcelo a esperou na saída. "Podemos conversar?" perguntou, com um tom cuidadoso. Eles foram até um café próximo. Enquanto o cheiro de café fresco preenchia o ambiente, ele contou que sempre teve paixão pela escrita. Havia começado a escrever um romance, mas nunca teve coragem de terminá-lo. "E você?" perguntou, inclinando-se levemente sobre a mesa. "Tem escrito algo novo?" Laura hesitou. Como poderia explicar que havia perdido a paixão? Que, depois de perder o marido, sentia que não tinha mais histórias para contar? "Ainda não", respondeu. Marcelo sorriu de leve, como se entendesse algo que ela ainda não tinha dito. "Então talvez esse curso seja tão importante para você quanto para nós." Laura desviou o olhar para o café à sua frente. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém enxergava sua dor sem precisar de palavras. Palavras não ditas. Os encontros no café se tornaram frequentes. Depois das aulas, Marcelo sempre encontrava um motivo para continuar a conversa. Eles falavam sobre livros, sobre filmes, sobre a vida. Mas havia algo mais ali. Laura sentia um calor no peito quando ele sorria. Uma emoção diferente quando os olhares se encontravam por tempo demais. Mas ela não podia. Certo? Uma noite, ao chegar em casa, encontrou um e-mail de Marcelo. No anexo, um trecho do livro que ele estava escrevendo. E no final do e-mail, uma pergunta. "Você me ajudaria a terminar essa história?" Laura hesitou. Aquilo era um convite para muito mais do que apenas revisar um manuscrito. No dia seguinte, Marcelo não perguntou sobre o e-mail. Mas, ao fim da aula, antes de sair, ele sussurrou: "Eu espero sua resposta." Laura ficou olhando enquanto ele saía. E soube que, de alguma forma, a resposta já estava dentro dela. O primeiro beijo. Depois de dias de indecisão, Laura aceitou ler o livro de Marcelo.
Naquela noite, sentada em seu escritório, ela se viu mergulhada em uma história emocionante. Marcelo escrevia sobre um homem que tentava recomeçar depois de uma grande perda. E Laura percebeu, de alguma forma, ele estava escrevendo sobre ela. No dia seguinte, ao vê-lo, não conseguiu evitar. Sua história é linda. Mas falta algo. O quê? Laura respirou fundo. Um final. Marcelo a olhou com intensidade. Talvez eu precise de você para escrevê-lo. O silêncio se alongou entre os dois. Então, sem pensar, Laura deu um passo à frente. E Marcelo a beijou. Foi um beijo lento, cheio de incertezas, mas também de desejo. Quando se afastaram, Laura sentiu o coração disparado. Isso não deveria acontecer, sussurrou. Marcelo sorriu. Talvez algumas histórias precisem ser vividas antes de serem escritas. Um novo capítulo. Laura tentou fugir do que sentia, mas era tarde. Marcelo a fazia sentir viva de novo. Mas os medos ainda estavam lá. A diferença de idade, a dor do passado, o receio de se entregar novamente. Na última aula do curso, ela pediu aos alunos que escrevessem um desfecho para a história que começaram. Marcelo entregou a folha dobrada nas mãos dela. Quando Laura abriu, leu apenas uma frase. Algumas histórias precisam de coragem para serem escritas. Laura sentiu a folha dobrada nas mãos como se pesasse toneladas. Seus olhos percorriam a frase escrita por Marcelo. E seu coração batia forte, como se cada batida fosse uma resposta ao que estava diante dela. Algumas histórias precisam de coragem para serem escritas. Ela ergueu os olhos, encontrando Marcelo na porta. Ele não dizia nada, apenas esperava. Havia algo naquele olhar. Uma mistura de paciência e certeza. Ele sabia que ela estava com medo, sabia que o passado a segurava como correntes invisíveis. Mas também sabia havia algo ali entre eles, algo forte demais para ser ignorado. Laura inspirou fundo e fechou os olhos por um instante. Seu primeiro impulso foi fugir, como sempre fazia. Quando algo ameaçava a bolha segura que havia criado desde a morte de seu marido. Mas fugir de quê? De um sentimento que há meses tentava negar. De alguém que a fazia sentir viva de novo? Quando abriu os olhos, Marcelo ainda estava ali. Ele sorriu de leve, como se entendesse a batalha interna que se passava dentro dela. Preciso fechar a sala. Laura murmurou, sem saber ao certo por que disse aquilo. Eu espero. A resposta dele foi simples, sem pressão. Ela se virou lentamente, caminhando até sua mesa para pegar seus pertences. Mas sua mente não estava ali. Cada passo que dava parecia ecoar as palavras que ele havia escrito. Coragem para serem escritas. Coragem. Ela sempre escrevera sobre personagens que enfrentavam seus medos, que davam saltos no escuro pelo amor. Mas quando chegava sua vez de fazer isso na vida real, por que hesitava tanto? Ao sair da sala, Marcelo ainda estava lá, encostado no batente da porta. Ele não disse nada, apenas caminhou ao lado dela pelo corredor silencioso. Do lado de fora, o ar fresco da noite a envolveu, como se quisesse acordá-la para a realidade. Você quer tomar um café? Ele perguntou, com um tom casual. Laura hesitou. Não era só um café. Era um passo. Mas, antes que pudesse responder, Marcelo deu um meio sorriso. Eu prometo não falar sobre finais de livros. Ela não pôde evitar um pequeno riso. Tudo bem? Respondeu, quase sem pensar. Caminharam até um café próximo, o mesmo onde já haviam passado tantas tardes depois da aula. Falando sobre literatura, cinema, e até sobre a vida. Mas, dessa vez, o silêncio entre eles era carregado de algo mais. Sentaram-se perto da janela, e Laura percebeu que suas mãos estavam frias, como se a simples presença dele a deixasse nervosa. Você está muito pensativa hoje. Ele observou. Laura girou a xícara de café entre os dedos. Só estou,
tentando entender o que estou sentindo. E o que você está sentindo? Ela mordeu o lábio, hesitante. Não era uma pergunta fácil de responder. Como colocar em palavras o turbilhão dentro dela? Laura suspirou. Medo de começar algo e perder de novo. Medo de que eu não saiba mais como amar. Marcelo segurou sua mão sobre a mesa, sua pele quente contra a dela. Amar não é sobre saber. É sobre sentir. Ela fechou os olhos por um instante, absorvendo o toque dele. Você acha que realmente vale a pena? Depois de tudo. Laura. A voz dele era firme, mas gentil. O que você escreveria se isso fosse um livro? Ela sorriu de leve, olhando para o café fumegante diante dela. Eu escreveria que a personagem principal percebeu que a vida sempre dá segundas chances. Marcelo sorriu. Então talvez seja a hora de viver isso em vez de apenas escrever. Laura sentiu algo quente se espalhar pelo peito. Pela primeira vez, a ideia de seguir em frente não parecia uma traição ao passado. Eu não sei para onde isso vai nos levar. Ela admitiu. Ninguém nunca sabe. Mas eu estou disposto a descobrir. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era cheio de promessas não ditas. Então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, Laura entrelaçou seus dedos aos dele. Dessa vez, ela não fugiu. Dessa vez, ela decidiu escrever um novo capítulo. Fim.